Oi, pessoal, tudo bem? Chegamos no último vídeo desta blusa. Hoje eu vou mostrar para vocês a gola e vamos também finalizar a costura. Eu fiz essa blusa desde o comecinho com vocês, pessoal. Já tenho aqui vários vídeos. E foi muito legal de mostrar essa blusa para vocês, que eu fiz ela com restinhos de lã. Tem várias espessuras de linha, pessoal, mas deu certo. Então, bora fazer a gola, pessoal? Eu fiz ela com agulha reta, mas eu vou deixar o link na descrição de uma blusa que eu fiz com agulha circular, que aí vocês escolhem qual vocês preferem fazer. Eu vou seguir mostrando para vocês aqui a costura da lateral, porque eu quero mostrar para vocês mais uma vez como que a gente faz a costura na parte que seria a barrinha, né? Tanto na parte da blusa quanto nas mangas, a gente tem que fazer a costura diferente na pontinha, porque ela vai ficar virada e vai aparecer do lado direito. Eu vou fazer uma costura invisível aqui pelo lado avesso mesmo, pessoal, ó. Porque é o lado avesso que vai ficar aparecendo do outro lado. Passo a linha pra cá, né? Deixo essa bordinha na mesma e vou pegar aqui, ó. Ela já tá feita, né? Aqui, na primeira carreira. Agora, eu pego aqui na segunda carreira, eu pego aqui e aqui, na segunda carreira, ó. Então, eu vou fazendo aqui a costura invisível, somente unindo. E na hora que a gente puxa, essa linha fica escondida. Então, aqui, vou deixando sempre uma bordinha, ó. E aqui. Correntinha com correntinha, ó. Aqui, aqui e aqui. Tá seguindo, né? Eu pego essa aqui, essa correntinha. Com essa aqui, ó. E aí, na hora que a gente puxa, olha, se esconde. E fica as correntinhas unidas. Então, eu já fiz aqui a pontinha. Agora, eu vou continuar trabalhando normalmente do jeito que eu fiz a costura. Aí, na hora que ela estiver do lado direito, ó, essa partezinha vira assim e fica essa partezinha bonita aparecendo. Então, agora é só continuar normalmente. Só aqui na bordinha que faz uma costura invisível. E agora, vamos continuando assim, ó. E vai aparecer no lado direito, então, por isso que eu fiz assim. Então, eu vou continuando agora a costura, pessoal. Vou fazer do mesmo jeito que eu fiz do outro lado, tá bem? E já volto com vocês mostrando, então, como que a gente faz a gola. Então, gente, olha, tá toda costuradinha aqui, desse lado a manga, né? Esse ombro tá costurado, costurei até aqui, desse lado, olha. E agora, não vou colocar essa manga. Se a gente quisesse, eu até já fiz em outros vídeos. Costura aqui um pouquinho e já coloca a manga. E daí deixa esse espaço aqui pra fazer a gola, ó. Eu vou deixar pra colocar a manga por último e já vou começar então a fazer a gola com vocês, pessoal. E eu decidi fazer a gola vermelha, porque eu acho que vai ficar mais legal. Como o vermelho vai ficar nas costas, não vai aparecer nada do vermelho na frente. Então, vou fazer a gola vermelha. Então, vamos desvirar a blusa, pessoal. Ela já tá toda arrumadinha, os fios já estão todos arrematados, só falta mesmo a gola e a gente vai fazer pelo lado direito. E no final a gente costura o ombro e a manga. Muito fácil de fazer a gola, pessoal. Já tem vários vídeos aqui no canal explicando como que se faz a gola. Vou mostrar aqui tudo pra vocês também. Então, a gente vira aqui assim, olha. A primeira coisa que a gente tem que fazer é marcar aqui as costas. Como a gente não fez cava na parte das costas, a gente tem que medir certinho para ficar correto aqui, olha. Então, a gente coloca a parte da frente em cima aqui da parte das costas e mede aqui direitinho, ó. Vai até aqui, né? Aí, a gente põe aqui um marcador, uma linhazinha, bem aqui, que é onde vai parar nossa gola, gente. Eu vou colocar aqui uma linhazinha. Assim, a gente já sabe que vamos pegar os pontos somente até a marcação. Pronto. Então, já tá marcado aqui onde vai ser o final da minha gola, né? Geralmente, pessoal, a gente pode começar a pegar os pontos de trás pra frente. Ou da frente para trás. Então, vocês aqui escolhem, pessoal, se vocês quiserem que fique a primeira carreira assim ou a primeira carreira assim. Então, eu vou começar assim, pessoal, olha. Então, peguei um ponto aqui e agora eu vou pegando todos os pontos aqui, ó. Como essa gola ficou bem grande, não tem necessidade de pegar tantos pontos, tá bem, gente? Quando ela fica menor, aí a gente pega mais. Essa gola aqui, ela ficou bem larguinha, ó, né? Dá pra ver que ela cabe direitinho. Então, não precisa pegar aqui muitos pontos, ó. Aqui, peguei esse, agora eu pego esse, depois esse. E vou deixando as imperfeições todas pro lado avesso, olha. Tem aqui uns buraquinhos, aqui, ó, vai ter esse buraco, então a gente não pega muito aqui, ó.
Deixa pra pegar mais embaixo aqui, ó, daí vai escondendo as imperfeições, olha. Pego esse ponto. Pego mais embaixo, já que peguei o outro embaixo também. Então, eu peguei esse, tá vendo que cada ponto aqui, ó, esse. Agora, eu pego esse, deixando sempre aquela bordinha pro lado de lá, ó. Essa bordinha que tá ficando aqui vai ficar do lado avesso. Então, vou continuando pegando aqui os pontos, olha. Peguei esse, agora esse. Olha, salto pra cá. Depois, se ficou faltando pegar algum ponto, a gente pega na volta quando a gente for fazer. E quando tiver esse buraquinho assim, ó, não pega aqui, ó. Pega mais embaixo pra ele ficar escondido pro lado de lá. Super fácil, gente, fazer a gola. O único cuidado que a gente tem que ter aqui é na hora que tá subindo os pontos, que a gente tem que ver se vai caber. Se passa na cabeça, né? Porque senão, às vezes, a gente faz a gola. E não passa na cabeça, gente. Aí, É muito ruim, porque daí a gente tem que desmanchar tudo. Fui subindo até aqui, né? Agora eu pego aqui. Depois aqui. Aqui. E aqui continua, gente, ó. Mesmo que tenha essa costura aqui, não tem problema. Vamos continuando por aqui, ó. Aqui, quando tem essas carreirinhas, a gente pega um pontinho de cada, ó. Tô pegando mais embaixo para deixar a bordinha pro lado de dentro. Então, gente, esta gola eu estou fazendo com agulha reta. Para fazer a gola com agulha reta, a gente precisa sempre deixar um dos lados aberto. Senão, não dá o espaço suficiente para a gente virar a agulha. Então, como eu tinha falado para vocês, é importante a gente colocar todos os pontos na agulha para que a gente consiga passar a gola na cabeça. No vídeo que eu fiz uma gola com agulha circular, eu explico direitinho como deduz aqui a quantidade de pontos a colocar. Isso vai depender sempre da linha e da agulha que a gente está utilizando. Se for uma linha com uma espessura mais grossa e agulha grossa, então a gente coloca menos pontos na agulha. E se for uma linha bem fininha, aí a gente tem que colocar mais pontos na agulha, porque senão a gola não vai passar na cabeça, vai ficar apertada. Então, aqui no caso desta gola, pessoal, vocês viram que tem um espaço bem grande, porque o meu filho, ele tem só 7 anos, ele não tem a cabeça muito grande, né? E o fio que eu estou utilizando aqui para fazer esta gola é uma espessura média, então não precisa colocar muitos pontos na agulha. Uma dica muito fácil e prática, a gente pega esta blusa que já temos feita e tenta colocar na cabeça da criança ou da pessoa que vocês vão fazer a gola. Aí segura dos dois lados para fazer de conta que fosse uma touca, sabe? Aí depois conta quantos pontos deu. Então vejam o vídeo, pessoal, que eu faço com a agulha circular, que eu explico direitinho. aqui rapidinho, olha. Aqui a parte azulzinha, ó. Já chegou, tá vendo? Então, vou só pegar aqui mais um, olha. Vou até pegar assim esse aqui, olha. Agora, viro. Tá vendo? Peguei aqui o último ponto, agora virei. E eu vou fazer, então, em vermelho. Vou só colocar assim a linha vermelha. Já posso tirar essa linha aqui, ó. Tiro essa, já usei o que era preciso, né? Agora, eu vou colocar a linha vermelha, ó. Passa a linha vermelha por aqui pelo ponto, ó. Vou dar só um nozinho aqui, só pra não se soltar, mas depois a gente vai arrematar essa linha. Deixa um pedacinho maior, ó. Agora, eu vou fazer a carreirinha todinha em ponto tricô, tá bem, gente? É melhor fazer sempre essa primeira carreira em ponto tricô, pra esconder aqui as imperfeições pro lado avesso. Se tiver buraquinhos, eles vão ficar escondidos. Porque o ponto tricô disfarça as imperfeições. Se a gente fizer com ponto meia, tem lugares aqui que vai ficar como se fosse um buraco, sabe? Então, por isso que eu sempre faço a carreira todinha, a primeira carreira em ponto tricô, olha. Então, tá ficando assim, gente, ó, o mesmo ponto, ó. Se a gente fizesse ao contrário, essa correntinha que tá aparecendo aqui, ó, ia ficar do lado direito. Já tem vídeos no canal, vou deixar até o link na descrição de uma gola que eu fiz com essa correntinha aparecendo do lado direito. Fica super linda também, pessoal. Se vocês quiserem fazer, eu vou deixar o link na descrição e vocês podem fazer também. Do outro lado, é só pegar do outro lado os pontos, sabe? Ao invés de começar pelo lado que eu comecei, começa pelo outro lado.
Então, agora é só ir fazendo todos os pontos. Quando chegar na parte do amarelo, mesma coisa, vamos seguir normalmente, pessoal. Aí na gola que eu fiz com agulha circular, eu também peguei os pontos de uma maneira diferente. É super fácil também, aí vocês também podem escolher qual das duas vocês preferem, tá bem? Toda em ponto tricô, né? Tá chegando já aqui na parte amarela, ó. Então, eu vou fazendo. Eu não tô pegando mais pontos, pessoal. Olha, aqui dava pra... Tem alguns trabalhos que eu fui pegando mais pontos assim, ó. Quando a gente vê que tem bastante espaço, pode pegar mais pontos. Como essa gola, ela ficou bem larga, então não tem problema, assim, a gente não tá com pouco espaço, sabe, gente? Temos espaço suficiente para entrar a gola na cabeça. Se vocês veem que ficou um pouco apertado, então vocês tentam pegar um pouquinho mais de pontos. Aí eu já mostro pra vocês como que tá ficando ali do outro lado. Olha como tá ficando, gente. Ficando certinho, ó. Tá vendo como o ponto tricô deixa o trabalho certinho? E vai fazendo bem apertadinho, tá bem? Essa primeira carreira bem apertada, gente, ó. Eu faço e puxo, ó. Faço e puxo. Muito fácil, gente, fazer a gola. Vou deixar o link na descrição aqui de várias golas que eu já fiz, com várias agulhas. Sempre fica muito linda essa gola. Tem outra técnica que a gente não arremata os pontos aqui da gola. Quando vai subindo aqui, não arremata. A gente só prende em um alfinete e depois põe a agulha no final já com o pontinho certo. Não precisa ficar se preocupando de ter que subir pontos, sabe? Mas eu acho que para os iniciantes, pessoal, é mais fácil assim. Então, eu acho que essa técnica é muito fácil, todo mundo consegue fazer, gente. Olha, vou contar aqui para vocês saberem quantos pontos que ficou. E já está chegando aqui no final, olha. Pronto, já chegou no final. Agora que eu vou fazer meu ponto, gente. Tá vendo, ó? Primeira carreira, eu fiz toda em ponto tricô. Agora, viro. Olha que lindo que fica. E agora, eu vou fazer um pontinho. Eu quero deixar esse mesmo efeitozinho assim, ó. Vou fazer esse ponto aqui. E depois, no finalzinho, eu vou deixar assim, virando, ó. Porque, geralmente, nas golinhas, a gente faz a barrinha 1 por 1, né? Ou 2 por 2. 2 meias, 2 tricôs. Mas eu vou tentar fazer aqui uma coisa diferente, gente, para vocês verem que a gente pode inovar aqui, fazer do jeito que a gente quiser, né? Eu vou fazer o arroz duplo. Meia, um tricô. Um meia, um tricô. Tá vendo? Na segunda carreira, a gente já faz o ponto que a gente quiser. Se vocês quiserem fazer barrinha 1 por 1, geralmente eu faço barrinha 1 por 1 quando eu faço aqui embaixo, né? A barrinha. Só que nessa, como não teve barrinha, vai ficar só assim. Eu vou fazer algumas carreirinhas de ponto arroz duplo. E depois, as últimas carreirinhas, eu vou fazer esse ponto malha, pra ela virar assim também. Então, é um meio, um tricô, um meia, um tricô. Tá vendo, gente? Tá ficando assim, olha que graça. Eu vou fazer essa carreirinha até o final, um meio, um tricô, e volto pra próxima, tá bem? Até já. Já estou chegando no final da carreira. Fiz aqui um meio, um tricô, um meia, um tricô. Um meia, um tricô. Agora, eu vou virar. E vou fazer uma carreira seguindo o ponto, pessoal, porque eu quero fazer o arroz duplo. Então, são duas carreirinhas iguais, né? E aqui, pessoal, eu tô usando a agulha número 5, olha, esqueci de falar pra vocês. Porque essa linha é um pouco grossa, né? Então, agora, essa é só repetir aqui o ponto, né? Vamos seguindo. Um meia, um tricô. Vou seguindo. Onde é meia, eu faço meia. Onde é tricô, eu faço tricô, né? E vou mudar o ponto só na próxima. Então, vou fazer aqui até o fim, só seguindo o ponto. Onde é meia, eu faço meia. Onde é tricô, eu faço tricô. E já volto com vocês, então. Tá ficando assim, gente, ó. Olha, gente, já estou chegando no final da carreira, olha. Fiz um meia, um tricô, um meia, um tricô. Agora, virando que eu vou mudar o ponto. Onde é meia, eu faço tricô, onde é tricô, eu faço meia. Porque vai ser o arroz duplo, né? Então, aqui um meia, eu vou fazer um tricô. Aqui um tricô, vou fazer um meia, né?
meia, faço tricô, tricô, faço meia. Faço ao contrário. Então, eu vou fazer essa carreirinha toda e já volto para mostrar para vocês a próxima. Então, gente, olha, fiz aqui o contrário, né? Um meia e um tricô, termino com ponto meia, né? Que aqui é um tricô, vou fazer o ponto meia. E a próxima é somente seguir o ponto. Então, agora, da mesma forma que eu segui o ponto nessa, vou seguir o ponto nessa. Onde é tricô, faço tricô, onde é meia, faço meia. Tricô, meia. Tricô, meia. Vou seguir até o final, tá bem, pessoal? E eu acho que já tá bom, porque eu vou fazer algumas carreiras aqui em ponto malha. Então, eu termino essa carreira e já vou mudar pro ponto malha, já mostro pra vocês. Então, gente, tá ficando assim, olha. Ficou super bonitinho. Vou fazer aqui a contagem dos pontos, pra vocês saberem quantos que eu coloquei. Se bem que não adianta contar, porque, tipo, pra cada linha, pra cada agulha vai ser diferente. Mas eu vou contar aqui pra vocês terem uma ideia. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50... 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70. Então, gente, para saber mais ou menos quantos pontos que vocês têm que subir para a gola, pega a blusinha que vocês já fizeram, tenta colocar na cabeça. Segura os pontos para ir ajustando ela como se fosse uma touca. Aí vocês contam quantos pontos deu. Aí vocês já vão ter noção com essa linha e com essa agulha a quantidade de pontos a colocar. Então, fica com bastante ponto, gente, porque senão não passa na cabeça, né? Tudo depende da linha e da agulha. Se for uma linha fininha, tem que botar mais pontos. Vou fazer mais duas. Que assim o ponto fica mais bonitinho, né? Para ficar aparecendo mais o ponto arroz duplo aqui, pessoal. Então, aqui já faz o contrário de novo, né? Onde a meia faz tricô, onde a tricô faz meia, né? Vou fazer essas duas carreirinhas e já volto com vocês, então. Então, já fiz, pessoal, olha, mais duas carreirinhas, olha. Então, eu também quero mostrar pra vocês que é uma construção, gente. Vocês podem ir fazendo do jeito que vocês imaginarem. E, às vezes, a gente vai fazendo e fica super lindo, fica melhor se a gente estivesse seguindo um modelo. Eu quero que vocês tenham essa autonomia, pessoal. Então, agora eu já vou mudar o ponto aqui pro ponto malha, olha. Vou fazer esta carreira todinha em ponto meia, ó. Eu vou fazer aqui umas 4 carreirinhas em ponto malha. Igualzinho aqui, ó. Só pra virar aqui na ponta, ó. Vou fazer essa carreira em ponto meia, a próxima em ponto tricô, depois mais uma em ponto meia e mais uma em ponto tricô e depois já vou arrematar os pontos. Já volto com vocês. Então, gente, só pra mostrar pra vocês aqui, olha, a carreira de ponto meia eu vou ter que fazer deste lado do trabalho, pra depois o ponto tricô virar pro lado de fora. Virando, depois eu vou fazer o ponto tricô do outro lado, né? E ela vai virar pra fora, porque se eu fizesse aqui, por exemplo, se eu mudasse o ponto fazendo uma carreira toda de ponto tricô, ou se eu parasse desse lado, por exemplo, e fizesse uma carreira toda de ponto meia desse lado, do outro lado vai ficar o ponto tricô, gente, então não vai dar certo. Se eu fizesse uma carreira toda de ponto tricô, ia virar pra dentro e não pra fora. A gente quer que vire pra fora, igual esse aqui, ó, né? Então, aqui vai dar certo, porque eu mudei o ponto bem certinho do lado direito, tem que ficar assim, ó. E depois o ponto tricô vai cair por cima. Então, eu vou continuando aqui, pessoal. Tô fazendo a primeira carreira toda em ponto meia. Vou fazer, então, a próxima em ponto tricô. E depois mais duas, tá bem? Meia e tricô, seguindo o ponto. Fiquei com vontade de colocar também os bolsinhos aqui. Também é bom pra ensinar vocês a fazer bolsos, né? Então, gente, olha, já fiz aqui as 4 carreiras de ponto malha. São 4 carreiras, olha. 1, 2, 3, 4. E agora eu já vou arrematar os pontos. Vai ficar mesmo do jeitinho que eu quero, pessoal, porque eu quero que caia pra cá, né? E que fique aqui a bordinha também com ponto tricô. Então, eu vou arrematar em ponto meia. Se eu tivesse lá do outro lado, eu ia fazer em ponto tricô pra ficar assim. Então, eu vou fazendo aqui pra mostrar pra vocês. Então, a gente vai arrematar como se fosse ponto meia. Pego 2 pontos juntos, faço, aperto um pouquinho e volto a colocar na agulha. 2 pontos juntos, volto a colocar na agulha. 2 pontos juntos, volto a colocar na agulha. 2 pontos juntos, volto a colocar na agulha. Então, desse lado tá ficando assim e desse lado tá ficando assim, ó. Então, quando ele cair pra cima, ele vai ficar assim, ó. Vai ficar aparecendo essa ruguinha aqui, ó.
Então, eu vou arrematar aqui até o final, pessoal. Daí, vocês fazem como vocês preferirem. Mas, quando a gente vira assim, pra deixar assim viradinha, é melhor deixar esse arrematezinho assim, ó. Igual aqui embaixo, né? Assim. Então, eu vou terminar de arrematar, já volto com vocês. Pra gente costurar agora. Já cheguei no final, gente, olha, os últimos 2 pontinhos. Faço, puxo. E vou cortar aqui a linha um pouquinho maior, pra gente já costurar aqui a gola e o ombro. Um pouquinho maior. E agora, passo aqui por dentro desse último ponto, a linha. E aperto aqui bem, olha. Eu acho que ficou bem linda, gente, olha. Ficou bem bonita, né? Então, agora, pra costurar, a gente vai virar ela do avesso. Então, pessoal, eu vou fazer também aqui, olha, a costura invisível só aqui na pontinha. Nessa parte aqui, e depois aqui eu faço a costura normal. Como essa parte aqui que vai ficar aparecendo, olha, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz as outras com a costura invisível, olha. Vou pegar aqui, porque aqui tem um buraquinho, ó. Vou pegar mais aqui, ó. Né? Porque se eu pegar aqui, vai ficar esse buraquinho aparecendo. Então, eu pego aqui, pontinha com pontinha, ó. Vou fazer assim, como se estivesse fazendo pelo avesso, ó. Mas aí, quando a gente faz a costura invisível, aí some, né, esse detalhe aqui, ó. Aí, eu pego esse aqui, pra ficar essa próxima correntinha com esta aqui, ó. Essa eu já peguei. Agora, eu tô aqui na segunda com essa, ó. Segunda com segunda, né? Quando a gente puxa, ela se esconde, ó. Tá vendo? Agora, esta. Com esta. E a gente vai puxando, ó. E ela vai se escondendo. Esta com esta. Que assim fica a costura invisível, fica retinha aqui, olha. As correntinhas. E aqui já chegou, olha. Vou fazer só mais uma vez aqui, depois já vou começar a costurar pelo lado avesso mesmo. Mas se vocês quiserem continuando fazendo a costura invisível assim, também dá, gente. Mas eu vou seguir como eu fiz na blusa toda. Porque essa parte vai ficar assim, viradinha pra fora, né? Agora, eu vou virar a blusa pelo avesso aqui, ó. E vou costurar pelo avesso, do mesmo jeito que eu fiz todo o resto da blusa, né? Passo a agulha aqui pro lado avesso e agora vamos costurando aqui, pessoal, olha. Então, pessoal, olha, aqui também a gente costurou pelo avesso, que essa parte vai aparecer, né? Só que a gente fez a costura invisível, né? Na verdade, vai ficar essa parte no lado direito. E agora, aqui, virei a blusa pelo avesso, ponho essa parte aqui, ó, da gola com a gola, bem direitinho. E aqui tem que dar certinho também, ó, né? Tá vendo? Dá certinho aqui. Essas linhas eu vou arrematar depois. E vou seguir aqui a minha costura, olha, ficou bem retinho aqui, né? Costura com costura, ó. Esconde essa linha pra cá pra não atrapalhar, né? E vou fazendo aquela costura bem profunda aqui pra não ficar nenhum buraquinho aparecendo, né, gente? Vamos seguindo assim, a costura bem juntinha. Pra não ficar nenhum buraco, né? Do mesmo jeitinho. E vou continuar costurando aqui em vermelho, porque desse lado também tem vermelho, né? Faço aqui a costura um pouquinho mais profunda, pra esconder todas essas imperfeições aqui, né? Aqui, né, gente, olha.
Então, eu vou terminar aqui a costura, pessoal, já mostro pra vocês como que ficou a gola. E aí, já arremato essas linhas aqui também que estão soltas. E daí, já dá também pra colocar a manga aqui, que eu já deixei aqui o espaço da manga, né? Já dá pra costurar também a manga. Então, até já. Então, já costurei, gente, olha, tá aqui a linha ainda. E aqui, pessoal, eu fiz a gola, como eu fui trocando de linha, fui fazendo com os restinhos. Aqui embaixo eu tinha começado com 2 fios, né? Porque era uma linha mais fina. E aqui já não precisou 2 fios, porque era um novelo de linha mais grossa, ó. Então, já deu certo, né? Então, deixa eu só virar aqui pra vocês verem. Já arremato logo essas linhas daqui a pouquinho. Vou virar aqui a golinha pra vocês verem que gracinha que ficou, gente. Meu Deus. Tô encantada com essa golinha, olha. Agora eu já vou vestir na cabeça do meu filho, mas com certeza vai dar, olha. Tá bem grandinha. Olha que amor, gente, que ficou essa blusinha. Eu gostei demais, 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 demais. Ficou super fofinha. Eu acho que meu filho vai ficar encantado com essa golinha vermelha, porque nas costas tá vermelho, aqui na frente não vai ter vermelho. E a golinha ficou super fofa, gente, olha. Já tô curiosa. Olha, tá vendo como não aparece nada aqui, ó? Ficou uma costura invisível, ficou bonita. E olha aqui do lado avesso como aparece, tá vendo? Só que essa parte aqui não vai aparecer, vai ficar no pescoço, né? Só vai aparecer aqui, ó. Olha, pessoal, ficou direitinho aqui, ó. A mesma largura, né? A manga e a blusa, ó. Tá bem? Aí vocês veem direitinho, costuram direitinho até aqui, no tamanho certo do tamanho da manga. Tem que ser o mesmo tamanho, pra ficar direitinho. Agora é muito fácil, olha, a gente só pega a blusa assim, olha, tá assim, né? A gente vai colocar assim, então a gente coloca assim, olha, o lado direito com o lado direito da blusa, mas vamos costurar pelo lado avesso, né? Então, é só colocar costura com costura, olha, essa costura com a costura da blusa. Depois a gente arremata essas linhazinhas que ficaram aqui soltas, que ele tá até um pouco frouxinho, mas é porque eu não arrematei a linha ainda. Aí, coloco assim e vou costurando, olha. Super fácil, né? Aqui também essa linha eu vou arrematar ela. E agora, só vou passar a linha pra cá. Vou costurar normalmente, gente, ó. No vídeo anterior, eu também mostrei, pessoal, costurando a manga, tá bem? Qualquer dúvida, vocês assistem também o vídeo anterior. E aqui, pessoal, olha, é melhor colocar um marcador aqui, Para marcar o meio da manga com o ombro, né? pra ela não sair do lugar, ó. Tá? Eu não vou colocar, porque já tô acostumada a fazer assim, mas vocês coloquem um marcadorzinho aqui, com essa costura aqui, pra ela ficar toda por igual, que assim fica dos dois lados certinho, ó. Tá bem? Então, eu vou continuar costurando, esse detalhe tem que ficar pra dentro, pra ficar bonita a costura, tá bem? Depois, a gente arremata todas essas linhas e já fica finalizada a nossa blusa. Então, passei a linha pra cá, vou dar só uma reforçada aqui por aqui, olha. Porque senão, às vezes, aqui na parte de baixo fica aparecendo aqui um buraquinho, fica feio. Então, dá uma reforçadinha e aqui dá igual. A gente pode costurar aqui, se quiser costurar de amarelo, também pode costurar, né? E desse lado, pode costurar também de vermelho. Então, vamos costurando. Sempre do mesmo jeito, pessoal. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Só que vai fazendo uma costura mais profunda, não pode ser muito superficial, senão vai ficar com defeito. Fica aparecendo as imperfeições do outro lado. Olha, pessoal, se vocês tiverem dificuldade, ó, parece que essa aqui, ó, tá um pouquinho maior, né? Porque eu vim fazendo sem segurar com o marcador. Então, essa tá um pouquinho menor, então a gente estica assim, olha. É só esticar e vai deixando essa aqui mais esticadinha e essa de trás mais frouxinha, ó. Aí, dá certinho do mesmo jeito, ó. Ela fica encaixadinha também a manga assim. Tá vendo, ó? E a gente costura. O tricô vai moldando, então a gente pode fazer assim, que dá tudo certinho, tá bem? Se vocês tiverem dificuldade, podem fazer assim que dá certo, gente. Mas se vocês preferirem, podem colocar sempre o marcador, pessoal, na parte de cima, assim já fica certinho. Fica bem presinho na metade do trabalho, aí fica as duas partes por igual. Essa bordinha sempre pro lado de dentro, pra ficar um acabamento bonito, né? Então, gente, se vocês ficaram ainda com alguma dúvida, assistem todos os vídeos desta blusa, pessoal, desde o comecinho, são vários vídeos.
Por exemplo, a gola eu não expliquei muito bem aqui nesse vídeo o ponto arroz duplo, porque eu já tinha explicado no primeiro vídeo. Então, voltem nos vídeos anteriores para tirar as dúvidas, mas ainda assim, se tiverem alguma dúvida, podem falar, tá bem? Espero que vocês tenham gostado, pessoal, de acompanhar esses vídeos todos desta blusinha. Ficou muito linda, meu filho adorou, já usou muitas e muitas vezes. Então, se vocês gostaram, pessoal, não esqueçam de deixar um like, tá bem? E se inscrever no canal também, para aqueles que ainda não são inscritos. Compartilhem com os amigos, porque é muito, muito, muito legal a gente poder fazer uma blusa linda assim, com restos de lã. Ficou linda e econômica, porque não gastei nada para fazer essa blusa, gente. Então, um beijinho grande para todos vocês. Obrigada por vocês terem ficado até aqui. E vejo vocês nos próximos vídeos. Beijos. Fiquem com Deus.